Maravilha, maravilha, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Estamos em mais um encontro aqui do Divã do Líder, da comunidade aberta de líderes. Essa é uma comunidade livre, onde qualquer pessoa pode participar. Então, existem algumas comunidades que são fechadas, exclusivas, dentro da comunidade ali dos Sprints AB, mas essa é aberta, então sintam-se convidados a participar sempre. Como é que funcionam os encontros do Divã do Líder? Na verdade, e por que esse nome, né? Na verdade, essa ideia veio de algumas pesquisas que eu sempre fiz sobre, inclusive, pasmem, esse assunto virou capa da Você RH desse mês, que é essa Você RH daqui, a solidão dos líderes. Então, isso aqui foi um tema que eu estudo já há algum tempo. A liderança é uma posição muito solitária. E eu até fiquei surpreso com essa capa aqui da Você RH. E essa questão da solidão do líder, ela se reflete numa situação muito clara, né, para quem está numa posição de chefia e liderança. Aqui a gente vai conversar sobre as nossas fraquezas e os nossos problemas. Se eu for com o meu superior, que muitas vezes me promoveu, como é que eu vou mostrar uma fraqueza para ele, né? Será que ele vai questionar se realmente eu deveria estar naquela posição ou não, e deveria ter sido promovido ou não para a posição de chefia? Para quem eu vou falar das minhas fraquezas para os meus liderados? Difícil, né? Para os meus pares, também muito difícil. Então, o líder ele fica numa posição muito solitária. E aí eu decidi fazer um encontro que ele é bem diferente, assim. Nos encontros da comunidade de van, a gente recebe as pessoas. Normalmente, nossos encontros não tem muita gente. Que bom que não tenha muita gente, para que a gente, né, fale com todo mundo pelo nome. E eu gosto disso, eu gosto desse contato, de saber quem está aqui, conhecer as pessoas pelo nome, saber sua história. Então, tende a ser encontros assim. Eu prefiro até encontros assim, pequenos, com pessoas que venham com muito interesse de fazer alguma coisa. E, e nesses encontros do Divã, a gente recebe pessoas para que elas falem sobre os problemas dela na liderança. Se eu não consigo falar isso nem para o meu chefe, nem para os meus liderados, nem para os meus pares, esse é um ambiente seguro para a gente poder trocar. Então, por isso que eu falei para vocês que normalmente nos encontros de Ivan a gente não tem gravação. Então, as pessoas vêm, trazem problemas e a gente debate sobre possíveis soluções. Essa é a ideia da mecânica do processo de trabalho, tá? Então, só que hoje a gente vai fazer um encontro especial. Há 2 semanas eu estive no Agile Brasil, uma conferência de agilidade nacional que ocorreu aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Tive a grata surpresa de ter um trabalho aprovado e eu gosto muito dos moldes da conferência do Agile Brasil em relação à aprovação dos trabalhos, porque os trabalhos são avaliados sem eles saberem quem é o autor. Então, muitas vezes a gente não está avaliando o autor, o histórico dele, a gente está avaliando o tema que ele está trazendo. Eu gostei muito disso. Então, é uma seleção de trabalhos às cegas. Eu submeti 3 trabalhos, um deles foi aprovado. E é exatamente esse aqui que eu estou trazendo para vocês. Por que que eu estou fazendo um encontro sobre isso? Quando eu estava pensando no que eu iria montar para o workshop do Agile Brasil, eu pensei em fazer uma coisa muito diferente. Eu tinha 2 horas para fazer minha exposição. Os workshops tendem a ser momentos onde as pessoas colocam em prática ali alguma coisa e tal. Mas eu decidi fazer uma forma diferente. Eu decidi expor algumas técnicas, e aí num contexto amplo que eu vou mostrar para vocês, e me comprometi com as pessoas de fazer momentos como esse para me aprofundar nas técnicas, para, na verdade, ajudar vocês a aplicarem as técnicas, para a gente discutir sobre como está sendo essa aplicação das técnicas. Então, eu preferi, naquele momento da conferência, abrir diversas técnicas e me comprometi em fazer encontros como esse abertos para qualquer pessoa que puder, que né, tiver interesse em participar.
para a gente poder ir aprofundando, para a gente poder mergulhar nessas técnicas. Como tem gente aqui que não estava no Agile Brasil, então eu decidi fazer esse momento para fazer esse overview, para mostrar para vocês essas técnicas, para mostrar para vocês, e aí, obviamente, isso vai falar um pouco do meu trabalho, né, desenvolvendo líderes, já nessa minha jornada profissional aí há 25 anos. E o intuito aqui, gente, nesse momento é ouvir as necessidades de vocês também em algum momento, avaliar quais coisas que vocês viram aqui que se conectam com o que vocês estão fazendo, e assumir esse lugar de servir mesmo, de ajudar vocês de alguma forma, né? Ou seja, de que forma esse conhecimento aqui ele pode ajudar você no seu dia a dia. E vou fazer um compromisso com vocês aqui, tanto vocês que estão assistindo aqui agora ao vivo, quanto vocês que vão assistir na gravação. Essa comunidade do Divã do Líder serve para a gente discutir coisas práticas de quem está na trincheira da liderança. Fiquem super à vontade para trazer questões, para a gente poder discutir, para a gente poder, pô, Alex, fiz isso aqui que você falou lá e não deu certo por isso, eu vou tentar ajudar vocês. E a gente vai ter esses momentos aqui para a gente poder abrir, para a gente poder interagir. Eu ainda estou definindo certinho periodicidade, mas a gente deva fazer aí pelo menos quinzenalmente um encontro para a gente vir e trazer essas questões e para a gente discutir, né? Quais são os desafios que você está passando na sua liderança? Quais são os desafios que você está passando no seu trabalho? E como é que a gente consegue ajudar, né? Como é que eu consigo ajudar? Como é que a comunidade consegue ajudar você nesses desafios também? Beleza? Então, eu vou mostrar na íntegra. Claro que eu não vou entrar em detalhes em alguns pontos, porque aí não cabe, né? Lá, esse material realmente eu levei 2 horas, então eu vou focar em alguns temas, em alguns pontos mais estratégicos para abrir o debate com vocês. E, obviamente, a gente vai ter encontros para a gente aprofundar cada etapa e para a gente ajudar vocês nesses desafios aí da liderança de vocês, tá? Então vamos nós. Aqui, o tema que eu trouxe, o tema que eu desenvolvi, foi exatamente um tema de um trabalho que eu estou fazendo numa empresa, numa consultoria. Então, eu estou numa empresa já há quase 2 anos fazendo um trabalho, exatamente há 1 ano e 8 meses, fazendo um trabalho de consultoria. E a demanda que essa empresa me trouxe a gente tem problemas de produtividade. A nossa empresa tem uma cultura humanizada, a gente preza pelo bem-estar das pessoas, mas a gente não tem produtividade. E aí eu comecei a fazer um trabalho implementando as metodologias e eu vou mostrar esse case dessa empresa e como as minhas metodologias, elas também compactuam com esse lance de bem-estar e qualidade de vida. Eu estou lá há tanto tempo ainda fazendo um trabalho, porque a gente está expandindo as metodologias para a empresa inteira. E lá eu estou conseguindo aplicar todos os meus 4 métodos. Inclusive, até tem um time rodando a parte do sprint da vida. Ou seja, a gente está discutindo sobre como ajudar as pessoas no projeto de vida delas, nos sonhos, nas metas que elas têm na vida delas. E aí foi quando chegou o momento nessa empresa onde eu cheguei pro diretor da área que a gente estava fazendo um trabalho, na área de tecnologia, e eu disse, cara, você já ouviu um conceito chamado Semana de 4 Dias? E aí ele falou, não, e aí eu apresentei para ele, né? Na verdade, esse nome esse nome veio de um projeto britânico, é um projeto global, que começou a fazer um experimento de reduzir carga de trabalho nas empresas, mas obviamente reestruturando os processos de trabalho, etc, etc. Ou seja, garantindo que as pessoas entreguem 100% do resultado, continuem ganhando 100% do salário que ganhavam, não haja redução, mas trabalhem 80% da carga horária. E quando eu falei sobre isso com ele, ele disse, cara, o seu método e a metodologia que você trouxe e a produtividade que a gente teve preparou a gente para isso. E a gente começou a esboçar um projeto para isso aqui, para a empresa realmente vivenciar isso. E a gente ainda está nesse processo, nessa empresa.
Então, foi quando eu decidi trazer esse tema para dizer o seguinte: se a gente aplicar métodos e técnicas de gestão de equipes para melhorar a produtividade dos times, a gente cria o alicerce para a gente poder reduzir carga horária sem problema, com tranquilidade. E é isso que eu desenvolvi lá no meu trabalho que eu apresentei, que eu submeti para o Dia Brasil e foi aprovado. Então, o que a gente vai discutir aqui é como a gente pode criar ambientes de trabalho mais saudáveis e mais produtivos para a gente permitir que, mesmo trabalhando menos horas, o time ainda possa estar produzindo mais do que produz trabalhando 5 dias. Mas como assim? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Fiz alguns alinhamentos de expectativas lá no início, onde eu falei sobre esse lance de me colocar à disposição para fazer encontros pós-workshops e falei sobre a ideia aqui é passar conhecimento prático mesmo. Então, gente, o que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente usa na prática, na trincheira das equipes. Não tem nada aqui que você não possa aplicar amanhã no seu time. Obviamente, dependendo da técnica, tem técnicas que a gente aplica num determinado momento da maturidade do time. Mas algumas coisas eu vou ensinar para você que para vocês aplicarem amanhã na equipe de vocês. Amanhã não, amanhã é que é feriado, né? Segunda-feira. E falei sobre essa questão. Eu quero que esse workshop traga reflexões individuais. Então aqui eu estava fazendo uma expectativa para mostrar para a galera que eu não ia ficar fazendo dinâmica nem nada. Eu ia passar conhecimento prático e iria me disponibilizar em encontros pós-workshop para a gente poder discutir, para a gente poder debater, tá? É, coloquei lá, fiz um material que eu imprimi para deixar a galera lá citando problemas que eles estão passando e soluções, enfim. Mas isso aqui foi algo que eu fiz lá especificamente. Bom, aí eu comecei a falar sobre esse lance de produtividade, né? Peguei algumas pesquisas que mostram que a produtividade brasileiro tem um problema. E aí tem uns artigos comparando com o americano. Para eu fazer o que um trabalhador americano faz no Brasil, eu preciso 4 trabalhadores brasileiros. Então, assim, isso é um gigantesco problema de produtividade. E aqui já existe um espaço para a gente poder trabalhar. Como é que a gente aumenta a produtividade dos trabalhadores brasileiros para que ele possa até se equivaler à produtividade de um trabalhador americano? Cara, quando eu olho que eu preciso de 4 brasileiros para fazer o que um americano produz, me deixa muito alarmado sobre o quanto a gente ainda tem de crescer nessa questão de produtividade, né, no trabalho. E aí eu falo da solidão do líder, né? A capa aqui da Você SA, que eu mostrei, ou Você RH, que eu mostrei para vocês. Aqui foi uma outra matéria que eu capturei. Essa matéria tem muitos anos, né? Onde fala da gestão, né? Do gerente versus o técnico. Muitos se arrependem de virar gerentes. Administrar pessoas é uma função lenta e solitária, com pouco reconhecimento. Já sendo técnico, o profissional tem feedback rápido, pode recorrer a outros e receber mais parabéns, né? Inclusive, eu até li uma outra matéria recente que fala sobre um apagão da liderança, um termo que eles estão cunhando de quit ambition, ou seja, é como se as pessoas não estão querendo mais assumir uma posição de liderança nas empresas. Porque a liderança é uma posição solitária e, além disso, ainda tem aquela questão da pressão por resultado, etc, etc. E quem cuida da produtividade é um cara que está sozinho. Então, que não tem com quem trocar, que não tem com quem conversar. Então, assim, cara, nós temos um grande problema. E às vezes esse cara que cuida da produtividade, que é quem está liderando, ele não tem muitas vezes a preparação correta. Ele não tem muitas vezes a formação adequada para estar nessa posição e para realmente liderar pessoas e para realmente fazer as pessoas melhorarem os seus níveis de produtividade. Tá? Então, existe uma verdade absoluta nos negócios, não sei se vocês concordam comigo, que muitos empresários, gestores, líderes pensam: se eu precisar produzir mais, eu preciso de mais horas de trabalho, ou eu preciso de mais gente. Essa é uma verdade absoluta nas empresas e nos negócios, mas que isso aqui
nem sempre está correto. Isso aqui muitas vezes é uma premissa que muitas vezes é considerada uma verdade super absoluta, mas nem sempre. Tem empresas querendo produzir mais e a primeira coisa que faz é contratar mais gente. Ou a primeira coisa que faz é pedir para a galera fazer mais horas de trabalho e horas extras. Será que é realmente o caminho? Vou fazer uma dinâmica com vocês para saber se vocês. Para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu quero que vocês sintam na prática. É, porque uma coisa eu estou falando aqui, a produtividade do brasileiro é 4 vezes pior do que a do americano, né? Para produzir mais, eu preciso de mais horas do trabalho. Mas como assim? Isso não entra na minha cabeça. Deixa eu entender isso. Então, essa dinâmica eu construí para que a gente avalie isso na prática. E eu gostaria de fazer um convite para que vocês executem essa dinâmica. Todo mundo tem papel e caneta aí? Sim? Sim, sim. Luke falou que tem. Algumas pessoas, eu tenho aqui, tem gente aqui que é meu mentorado aí. Taizinha tá ali, Thaís já foi mentorada, Thaís já fez essa atividade comigo. Não sei se o Hélio já Bom. fez, não sei se o Ivan já fez. Johanna eu acho que não fez ainda, mesmo sendo minha mentoranda. Galera, papel e caneta na mão. Vocês estão comigo aí? Quem quiser abrir a câmera pode abrir, viu? Tô vendo vocês aqui. A Thaisinha tá aí. Eu particularmente gosto de câmera, não gosto de ficar dando aula para um monte de letrinha preta, não. A Johanna tá aí também. Boa, Luke. E a pizza chegou? Tá aí já rangando. Boa. Papel e caneta na mão para a gente fazer essa dinâmica aqui. Eu vou provocar vocês a fazerem duas atividades. Eu vou explicar a primeira, vou dar um tempo. Quem já fez essa dinâmica comigo, se quiser fazer para fortalecer, fique à vontade. Eu vou dar um tempo aqui. Eu vou ligar o cronômetro e eu vou fazer a primeira atividade. Vou explicar, vou dizer já. Vocês vão fazer e anotar o tempo que vocês fizeram. Eu vou explicar a segunda atividade, vou dizer já e vocês anotam o tempo que vocês fizeram quando acabar. Então vão ter duas atividades que vocês vão fazer e vão ter dois tempos que vocês vão anotar. Se possível, façam as duas atividades o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Só para não ter uma relação uma com a outra, etc, etc. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Quem quiser fazer no computador, bloco de notas, pode fazer também, não tem problema, tá? Mas quem tiver papel e caneta, fica melhor, porque escrevendo ali é melhor. Então vamos lá, primeira atividade. Vocês vão escrever essas três colunas aqui. Só que vocês vão escrever linha por linha. 1 2B2, 3C3, 4D4 e por aí vai, até o final aqui. Ficou claro que é para fazer? No final vai estar escrito no seu papel exatamente o que está escrito aqui nesse slide. No final anota o tempo também, ok? 1, 2, 3 e valendo. Quem acabou, dá um ok no chat aí só para anotem o tempo, tá? Boa, galera. Todo mundo acabou?
Opa, maravilha. Segunda atividade. Vocês vão escrever as três colunas novamente, mas agora coluna por coluna, de 1 até 10, de A até J e de 1 a 10 em romano. Quem estiver fazendo no computador pode fazer a primeira coluna e embaixo fazer a segunda. Ou seja, vão ficar as três colunas uma embaixo da outra, não tem problema. Só para não ter que ficar dando espaço e voltando, para não gerar mais dificuldade. Então pode seguir a sequência. Quem está no papel não, faz a primeira coluna, a segunda e a terceira um do lado da outra. Um, dois, três e valendo. Anota o tempo quando acabar. Johanna, ok. Tem acabado, dá um okzinho aí, só para eu. Luke, ok. Van, ok. Massa. Boa, muito bom. Vamos refletir sobre esse exercício. É, Vou conectar mais uma vez com o que a gente discutiu até aqui. A gente está falando de produtividade, a gente está falando de como é que a gente consegue produzir mais, etc, etc. Primeira reflexão. As duas atividades que vocês fizeram produziram o mesmo resultado, sim ou não? Tem três colunas de 1 a 10 de A e J e de 1 a 10 em romano nas duas atividades que vocês fizeram, sim ou não? O resultado, então, foi o mesmo, correto? Por que, Ivan? O seu tá. Não, o segundo foi bem mais rápido, pô. Não, não, não. Eu tô falando o resultado. O produto das Ah, duas desculpa, desculpa. atividades. Sim, sim, O sim. produto é o mesmo, correto? Agora, pronto, aí você já respondeu a outra próxima pergunta que eu ia fazer. Mudou de um para o outro, primeiro, em termos de rápido, eu vou analisar do ponto de vista de três critérios. Do ponto de vista de o que que mudou de um para o outro? E aí depois eu analiso os três critérios. O que que mudou? Vocês fizeram duas atividades, né? Tranquilo, Ivan. Maravilha. Vocês estão. Se você quiser também dar a janta pro seu filho com a câmera aberta, não tem problema não, cara. Estamos em tudo em casa aqui. Tem um comendo pizza ali. Boa. Mas assim, o resultado é o mesmo. O que é que mudou de um para o outro? Mudou a forma de fazer, correto? A gente mudou a forma de fazer. De um a gente fez linha por linha, do outro a gente fez coluna por coluna. Do ponto de vista de velocidade, qual das duas formas foi a mais rápida de fazer? A primeira ou a segunda? A segunda. Nessa hora, quando eu faço a dinâmica, eu tenho medo da porra de alguém falar a primeira. E já teve casos assim. De alguém dizer a primeira, meu Deus, vamos fazer uma análise, fazer um estudo científicos para entender por que que essa pessoa fez a primeira mais rápida. Porque a segunda sempre vai ser mais rápida. Por que que a segunda foi mais rápida do que a primeira? Porque existe uma coisa entre as duas formas de fazer diferentes. A primeira forma, quando vocês fizeram linha por linha, significa dizer que vocês fizeram ela em multitarefa. O que significa isso? Vocês ficaram fazendo um, um, um swap, um switch entre número, letra e romano. Número, letra e romano. Quando a gente está em multitarefa, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, a gente está fazendo isso.
Olhe, vocês já ouviram falar algumas pesquisas que mostram assim, quando a gente está fazendo uma tarefa, é interrompido para fazer outra e volta para essa tarefa, eu tenho que passar 15 minutos para eu voltar ao estado que eu estava antes de concentração na tarefa. Na verdade, alguém aqui, essa atividade prova que os dois resultados foram iguais, mas a velocidade de um foi diferente do outro. Quando eu estou em multitarefa, eu sou muito mais lento. Alguém aqui, a diferença entre os dois chegou a ser o dobro. Tipo assim, no primeiro eu fiz 40, no segundo eu fiz 20. Alguém chegou a essa diferença a ser o dobro, ou próximo disso? Qual foi o seu, Ivan? O segundo foi perto de 20, o primeiro 40. Foi perto Boa. de 40. É, Johanna também falou dela, 24 e 39. Gente, imaginem o seguinte: vocês estão fazendo atividades num dia, e um dia vocês entregam as atividades, num determinado dia ali de trabalho, vocês entregam atividades em 8 horas. E você muda a forma de fazer, você entrega em 4 horas. Isso é relevante ou não? Cara, eu entreguei a mesma coisa no final do dia. Claro que eu estou aumentando a amplitude do dia. É como se eu estivesse dizendo assim, quem foi o dobro, né? No caso de Johanna foi quase o dobro, no caso do Ivan foi o dobro, 20, 40. No caso do Ivan eu fiz as 3 colunas, passei o dia inteiro fazendo. Enquanto tem gente fazendo a mesma coisa que você fez e fez em 4 horas. Simplesmente porque eu mudei a forma como eu estou fazendo. Eu não estou fazendo em multitarefa. Eu não estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu estou fazendo uma provocação aqui para a gente refletir sobre como isso acontece no dia. Ah, mas Alessio, eu não consigo pegar uma tarefa e ficar nela até o final. Tudo bem, eu entendo. Mas a gente precisa ampliar essa visão e essa percepção para um time de trabalho. Você não está trabalhando sozinho, você deve ter um time. E como é que um time a gente pode se organizar para a gente tentar ser um pouco mais focado e alguém ficar pagando o preço de estar, às vezes, fazendo esse processo mais de interrupção? Porque tem gente que tem mais facilidade de funcionar em multitarefa, tem gente que tem mais dificuldade. Tem tarefas que é muito melhor a gente blindar, rapaz, deixa aquele cara ali focado naquela tarefa hoje e ele não ser interrompido, vamos segurar a onda. Então, assim, num contexto de um time, que é o objetivo desse trabalho, a gente começa a fazer reflexões de como é que a gente consegue potencializar o resultado das equipes. Simplesmente garantindo mais foco, mais concentração, um processo que blinde interrupções desnecessárias. Toda a metodologia que eu vou para mostrar para vocês é com esse intuito de fazer um time ser mais produtivo. Só que a produtividade também não é sobre velocidade. Não é só ser o mais rápido. Porque a gente precisa também entender que muitas vezes eu posso estar sendo rápido em fazer alguma coisa, mas às vezes eu não estou entregando com qualidade. E lembrem-se, qualidade ela não se abre mão no processo de trabalho, tá? Ou seja, a qualidade não está em discussão nesse processo. Eu não posso ter nada rápido sem entregar qualidade. Não tem entrega se eu não, né? Mas vamos analisar. Eu falei que eu ia analisar 3 critérios. Eu analisei o primeiro, velocidade. O segundo foi melhor. Segundo critério, do ponto de vista de desgaste e esforço, desgaste. Qual foi a forma mais gostosinha de fazer? Mais fluida, menos desgastante, a primeira ou a segunda? Segunda, um por vez. Cara, quando vocês estavam fazendo assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, chega, parece que a gente tá na banguela, né? Descendo a banguela com muito mais leveza, mais tranquilidade. É... Cara, a segunda forma é mais rápida de fazer e ainda gera menos desgaste. Você faz com menos estresse, com menos preocupação. Olha que curioso. Agora eu vou botar a cereja do bolo.
Do ponto de vista de agregar valor ao cliente, porque o que a gente faz é agregar valor ao cliente. Será que tem uma melhor do que a outra? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Imaginem que eu pare nas duas atividades, eu pare ela no meio do tempo, tá? As duas atividades no meio do tempo eu parei. Na primeira atividade, a gente escreveu até aqui, correto? Daqui para cima. Fez sentido? Se eu parei no meio do tempo, a primeira atividade eu parei na metade ali da quinta coluna, na metade da atividade. Quantos por cento eu fiz da primeira coluna? 50%. Quantos por cento eu fiz da segunda? 50%. Quantos por cento eu fiz da terceira coluna? Quanto de fato eu entreguei para o cliente? Zero. Não entreguei nada. Alguém aqui já passou por um dia onde chegou no final do dia e trabalhou pra cacete, fez um monte de coisa, mas chegou no final do dia assim, porra, não acabei nada. Não acabei nada do que eu fiz, ficou tudo pela metade, ou ficou tudo. A gente muitas vezes tem uma ilusão de que produtividade é fazer um monte de coisa e tal, mas na verdade isso é uma ilusão. Pode ser que a gente esteja fazendo um monte de coisa para achar que está produzindo muito, mas na verdade a gente não está entregando e finalizando nada. Segunda atividade. Suponhamos que eu pare na metade. Olha o que vai estar escrito na segunda atividade. Essa parte daqui, correto? Se eu parei na metade do tempo, eu fiz quantos por cento da primeira coluna? 100. Eu fiz quantos por cento da segunda? 50. Eu fiz quantos por cento da terceira? Zero. Eu entreguei alguma coisa. Do ponto de vista de agregar valor ao cliente, a segunda forma é melhor. Então, eu estou falando para vocês que existe uma forma de trabalhar que é mais rápido, que gera menos desgaste e menos esforço e que agrega mais valor ao cliente. E o que é que eu estou fazendo para minhas equipes para que eu trabalhe dessa forma? Com mais rapidez, com mais velocidade, com mais tranquilidade, mais leveza e agregando valor ao cliente. É sobre isso. Produtividade é sobre isso. É por isso que eu vou aqui ensinar técnicas para que vocês apliquem nos times de vocês, para que vocês. Aí eu vou mostrar alguns números aqui. Agora, esses números não vão ficar mais estranho para vocês, porque vocês vivenciaram isso. Vocês acabaram de fazer uma dinâmica fazendo duas coisas iguais que geraram o mesmo resultado em tempos diferentes, com desgastes diferentes e com agregação de valor diferentes também. Fez sentido, galera? Essa reflexão que a gente fez agora? Massa, né? É aqui que está o cerne do problema que a gente ataca. Se eu conseguir fazer os meus times trabalharem dessa forma, eu consigo fazer muito mais com menos esforço, com menos horas de trabalho. E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de cases. No primeiro case, a gente apurou um aumento de 40% na produtividade, reduzindo 70% de horas extras. Isso aqui foi um gráfico de um time onde a gente apurou um aumento de produtividade no volume de trabalho e de entregas. E essa linha vermelha é a quantidade de horas extras, ou a redução de horas extras. E a quantidade de headcounts não mudou, a mesma. Porque se eu vou medir produtividade, eu tenho que medir headcount, né? Produzir mais com mais gente é fácil. Aqui nesse número aconteceu uma coisa interessante. De um mês para o outro, o time produziu mais, o time fez menos horas extras e tinha menos gente trabalhando. Cara, eu mostro isso para um executivo, a conta não fecha. Fecha essa conta. Como é que eu estou produzindo mais, com menos horas extras e menos gente trabalhando? Porque tem técnica que está favorecendo aquele ambiente da segunda atividade, pô. Outro case que eu fiz também numa empresa. Esse time tinha. Eu peguei um cenário aqui de uma semana de trabalho, o time sobrou 2.000 notas para processar.
Entrava notas, saía notas. Entrava, é um time de processamento de notas. Sobravam 2.000 notas nesse período que eu analisei. A gente aplicou uma técnica. Depois reduziu para 1.000 notas que ficavam sobrando. Só uma técnica. Que inclusive é uma técnica que eu vou ensinar para vocês aplicarem no time de vocês amanhã. Amanhã não, de novo, segunda. Nesse período aqui analisado, de agosto a novembro, esse time tinha 3.000 problemas para refazer. Passou a ter 170 problemas para refazer. Antes, 6 tarefas eram feitas por 4 pessoas. 2 pessoas passaram a fazer essas 6 tarefas. Antes, 2 faziam 41. Agora, uma pessoa passou a fazer 50. 7 pessoas faziam 35 tarefas disso. Agora, 2 pessoas fazem as mesmas 35. 3 pessoas fazem 5. Agora, uma pessoa faz a mesma 5. Esse time aqui é um time de atendimento de notas, de chamados. Tinha 70.000 chamados pendentes no backlog. A gente aplicou a técnica, passou a ter 32.000 chamados pendentes. Ou seja, a gente aumentou a produtividade. Esse número aqui até anterior era muito maior. Ou então ficava aqui muito lateral. E a gente começou a reduzir aplicando técnicas. Ou seja, sai mais do que entra. Aí a gente começa a reduzir esse passivo. E horas extras, ó, 150 horas extras no banco de hora. Um time passou para 5 horas extras. Então, assim, isso aqui são números. E aí vem o último número, que aí eu conecto com a semana de 4 dias. Isso aqui foi um número que. Aqui tem um líder, tem um gestor apresentando, ó, um slide. Eu até botei esse slide aqui. Eu estava assistindo essa palestra, até tirei uma foto dele. Porque eu fiquei impressionado, eu não tinha esses números ainda. Eu estava fazendo esse trabalho na empresa, eu não tinha esses números. E ele apresentou esse resultado aqui, ó. Aumento de produtividade de 67%. Quando ele me mostrou esse resultado, eu falei, caraca, nem eu estava sabendo desse número, porque eu não tinha contabilizado, eu não tinha feito nenhuma análise, mas ele tinha feito análise. E aqui foi quando eu comecei a conversar com ele sobre semana de 4 dias. E eu fiz exatamente esse racional que eu vou mostrar para vocês. Imaginem que eu tenho 5 dias de trabalho. O meu time entrega 100% do resultado, ok? Esses times, nessa análise, passaram em 5 dias a produzir 167% do resultado, correto? Se eu estou fazendo 67% a mais, eu antes fazia 100, agora eu estou fazendo 167. Se eu fizer uma ração de 3 simples e eu reduzir um dia de trabalho na semana, se eu pegar 67% dividir por 5 e multiplicar por 4 dias, dá 173,6. Isso significa dizer que eu estou produzindo mais do que eu produzia com 5 dias. Eu não produzia 100% com 5 dias, com 4 eu estou produzindo 133,6. Eu pergunto, por que que a gente não pode trabalhar menos horas e oferecer isso como benefício para as pessoas? Se eu estou tendo clareza de que eu estou produzindo mais do que antes. E aí, olha quanta coisa eu conectei aqui com vocês. Produtividade do trabalhador brasileiro 4 vezes pior do que o americano. Eu preciso de 4 trabalhadores brasileiros para produzir o que o americano faz. Você vê que isso aqui ainda poderia ser muito melhor. Em ambientes onde a produtividade é baixíssima, esse número pode ser 200%, pode ser muito maior. A gente está falando de 4 vezes 400%. Então, esse número aqui é até, né, é até tranquilo, é razoável, não é nada de outro mundo, não. Pode ser que no seu negócio, a depender da forma como as pessoas trabalham no seu negócio, com as interrupções imprevistas, o ambiente caótico, a preocupação, o estresse, o volume de trabalho, as pessoas produzam muito menos. E como é que eu organizo esse processo? Tem que ter método, tem que ter planejamento, tem que ter priorização, tem que ter clareza do que é mais importante fazer. Não dá para fazer tudo, tem que fazer escolhas. O meu time tem uma capacidade limitada que é uma capacidade produtiva que é limitada.
E como é que eu administro essas coisas? Quer ver um dilema de todo líder? Será que eu estou demandando muito para o meu time ou pouco? Será que o meu time está sobrecarregado com as coisas que eu demando ou está ocioso? A gente precisa medir. Então, a metodologia favorece esse processo de medição também. Quanto a minha máquina do meu time produz? Isso é uma coisa importante de se analisar, de se refletir, né? Então, fez sentido, gente, até aqui? Como é que a gente aplica técnicas para a gente conseguir esses resultados? Ó, um outro gráfico dessa empresa. A gente fez uma análise de volume de trabalho por headcount durante a implementação. Olha o gráfico. E aqui a quantidade de pessoas que estavam participando do processo, porque foi gradativo a inserção de novos times durante o processo. Olha o que aconteceu. Aqui tem um aumento de produtividade com menos pessoas trabalhando. Boquinha de jacaré de startups. Resultado aumentando com custo diminuindo. Isso aqui são números muito relevantes, assim. O time está produzindo mais trabalho, mas tem menos gente por causa do ambiente. Todo o processo de desenvolvimento e de maturação de um time faz com que ele vá produzir mais ao longo do tempo. Porque as pessoas estão se conectando, estão se conhecendo. As pessoas que trabalham dentro de um time, numa, numa metodologia que favorece esse ambiente, elas estão aprendendo a ter conversas difíceis, a não perder tempo e energia com coisas bobas. Porque hoje o mundo corporativo é um mundo cheio de vaidades, de egos, de competitividade. Em ambientes de trabalho com essas metodologias, não existe isso. Tá todo mundo junto para entregar o resultado, para entregar o melhor, né? Como eu falo da analogia da orquestra, para entregar a música. Todo mundo tem que entregar a música. Então, cara, qual é a mágica disso aqui? Modelos de gestão. Tem modelos de gestão. Tem técnicas. Então, tem técnicas e tem modelos de gestão de projetos, de gestão de processos, tem técnicas de gestão de times, tem técnicas de team building, tem gestão de pessoas, tem psicologia organizacional, tem uma série de técnicas que a gente foi estudando, praticando, e a gente colocou isso numa jornada para a gente resolver os principais problemas e necessidades no ambiente de trabalho. Então, aqui eu fiz uma provocação para eles no workshop, deles anotarem ali problemas. Quais são os problemas que você tem? E eu provoco sempre isso, assim, nos líderes que eu formo. Gente, a gente precisa entender que a gente tem que partir dos problemas. Qual é o problema que você tem? Porque a gente fica, não, vamos implantar um software de gestão de atividades por time. Vamos implantar. A gente fica pensando nos remédios, mas a gente não sabe onde é que está doendo. Qual é a doença? E como é que eu estou decidindo qual é o remédio e a solução sem saber qual é a dor? Eu tenho que saber onde é que está doendo e eu tenho que ter uma clareza sobre isso, né? Então faz esse exercício. Inclusive, quando vocês fizerem esse exercício de problemas e tal, compartilha lá na comunidade, né, no divã. Porra, tô com esse problema. O que é que vocês estão fazendo para resolver esse problema? Vamos discutir. Se quiser, traz para um fórum aqui para a gente discutir interagindo, porque aí fica melhor, mas a gente pode interagir pelo grupo também. Então, assim, a gente precisa partir dos problemas. Existe uma série de problemas que já são muito conhecidos e que já tem soluções prontas, mas você precisa entender qual é o seu problema para você definir que solução você vai aplicar. E uma coisa que a gente vê sempre nas empresas, quando a gente está discutindo sobre esse sistema, é a resistência, né? Para a gente aumentar a produtividade das equipes, senhoras e senhores, a gente precisa mudar a forma como eles trabalham. E a base e a essência desse processo é gerar uma exposição. As pessoas se escondem na sua improdutividade, na sua incompetência. E muitas vezes é super confortável para elas.
Então, as pessoas, então a gente precisa, se a gente quer aumentar a produtividade da equipe, a gente vai aumentar a exposição dos resultados das pessoas entre elas. Não entre você que é líder, mas entre elas. Porque quando a pessoa tem um problema numa tarefa, a primeira coisa que ela faz é inventar uma desculpa para você, que não é mais técnico, que não sabe mais como fazer, e ela consegue, né, dar uma desdobrada ali. E dizer, cara, mas venha fazer aqui para você ver como é difícil aqui. Mas se ela fala isso para um cara que sabe fazer, o cara que sabe fazer olha assim e diz assim, cara, isso não é um problema. Você sabe que isso não é um problema. E aí a relação é diferente. Então, a gente precisa, uma das premissas desse processo de melhoria é gerar uma exposição. E as pessoas não querem isso, elas resistem. E segundo é a gente parar de achar que falta gente. A gente sempre reclama que falta gente. Meu Deus do céu, é muito trabalho, é muita coisa para fazer. E enquanto isso, você está lá na primeira forma de fazer, levando 8 horas e tem gente levando 4 para fazer. E você acha que precisa de mais gente. E aí você aumenta a complexidade da sua gestão e do seu trabalho. É mais gente, é mais complexo. E aí você acaba trazendo até mais problemas do que resolvendo a solução. Então você precisa ter essa clareza de qual é o problema e será que falta gente mesmo? Toda vez que eu chego na empresa para fazer um trabalho, já tem ali uma movimentação, já tem gente querendo contratar mais gente. Peraí. Não precisa contratar ninguém, calma. Vamos fazer o trabalho e depois a gente vai vendo se precisa contratar ou não, a depender do alinhamento de expectativas entre o cliente, entre o fornecedor, enfim. E a provocação que eu faço aqui é que a gente precisa aplicar as coisas que a gente aprende. Então, assim, cara, não dá para ficar, né? Vocês não vão aprender sobre gestão de equipes assistindo eu falando aqui. Vocês têm que olhar o que eu estou ensinando para vocês e ir a campo e colocar em prática. Mas vai cair, vai doer, né? Vai ter as dores do processo natural de inovação. Inovar é errar. Então, aqui, eu uso essa parte daqui para explicar também a importância do líder de ter coragem. Coragem de enfrentar as resistências, de enfrentar as pessoas que vão querer boicotar o trabalho. Eu já tive mentorando os meus, que eu ensinei a técnica, o cara saiu da sessão de mentoria assim, porra, isso vai mudar a minha vida, tarará, começou a implementar, a equipe começou a boicotar a pessoa. A pessoa abandonou o método, teve problema, ficou mal, e tá tudo bem. Mas nós que estamos na posição de liderança, a gente precisa ser firme e forte. Porque se a gente for uma liderança muito paternalista, de agradar as pessoas, ferrou. A gente não vai mudar, porque as pessoas podem nos dominar. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que ser, e esse processo vai acontecer. Então, tem que ter coragem. Eu vejo muitos líderes que me procuram pedindo ajuda, eu ensino a técnica, o cara fica titubeando. Aí eu pergunto, né? E aí, cara, tá com coragem não de botar isso na prática? É, não sei o que as pessoas vão achar. É, cara, tem que ter coragem, pô, pra enfrentar. É mudança, velho. As pessoas não querem mudar. Então, coragem, não esqueçam disso. E, obviamente, é parte dessa incomodação, né? Cara, a gente não tá aqui ouvindo isso aqui se a gente não tivesse incomodado. Se tivesse tudo bem na liderança de vocês, se não tivessem problema nenhum, vocês estariam aqui, né? Pô, amanhã é feriado, vocês estariam mais se divertindo, relaxando. Mas vocês estão aqui, se mostra que vocês estão incomodados, vocês estão buscando. E isso é muito bom. Mas a gente precisa também aliar isso à coragem. E tudo que a gente vai falar aqui significa dizer, a gente precisa fazer de forma consistente. Ah, eu vou, isso que você vai ensinar, a gente vai fazer e depois até resolver o problema, depois a gente para. Não, cara, você vai passar a vida inteira fazendo isso aqui. Não vai parar de fazer. Isso, você vai mudar a forma das pessoas trabalharem, né? Você vai mudar a forma como elas se comprometem, fazem acordos, como elas administram o próprio trabalho, como elas entregam resultados, então vai mudar tudo. E a gente vai criar um processo consistente, né? De hábitos. Essa parte daqui
Eu não vou entrar em detalhes, porque aí é uma parte mais técnica, tá? Eu acho que não vale entrar em detalhes. Quem quiser conhecer essa parte daqui, eu tenho outras palestras explicando com mais detalhes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas olha onde a gente quer chegar. A gente quer criar o conceito de times que funcionem numa estrutura, em células produtivas que performam acima da média. E essas células estão preparadas para fazer todas as demandas que a empresa fornece. E todas as demandas que a empresa fornece só tem duas origens. Ou a demanda vem de um projeto, ou a demanda vem de um processo. Ou a demanda vem de uma iniciativa estratégica para a gente garantir o futuro da empresa, ou a demanda vem de uma operação, de uma rotina para garantir o presente da empresa. Essa metodologia serve para formar times que aprendam a trabalhar com o presente e o futuro da organização. A primeiro time que eu apliquei tudo isso foi na época na Coca-Cola e eu tinha um grande problema. As pessoas trabalhavam muito com projetos, com coisas planejadas, etc., mas eram interrompidos a todo momento com o dia a dia. E eu ia fazer um benchmark nas empresas e eu disse, cara, como é que você resolveu esse problema dessas interrupções? Aí a galera me dizia, eu separei os times. Fiz um time de projeto e um time de suporte, de operação. Todas as empresas que eu fazia uma análise tinha essa postura. E eu disse, eu não quero separar o meu time. Por dois motivos. Eu não quero separar a inteligência da minha equipe. Eu quero que a minha inteligência coletiva esteja junta, discutindo os problemas e juntas para assumir os desafios que a empresa colocar. E segundo, quando a gente separa, normalmente quem está em suporte se sente desprivilegiado para quem está em projeto. Quem está em projeto, né, se sente mais, né, ó, tô trabalhando com projeto. Não, você está cuidando do dia a dia aí. Não, meu amigo, eu tenho um time e eu quero que fazer o meu time aprender a entregar os projetos e a lidar com os imprevistos também. E eu comecei a aplicar técnicas para isso. Então, o que a gente faz é aplicar técnicas para fazer com que os times, e aí eu desenvolvi esse modelo que eu chamei de TMO, né, que é o escritório de gerenciamento de times. Você tem o escritório de projetos e o escritório de processos. Mas os projetos não são entregues no prazo, né? A gente fica investindo em camada de controle de gestão no PMO, nos projetos. Mas o problema, meu amigo, se os projetos são entregues no prazo, está aqui, meu amigo, na mesa de trabalho dessas pessoas. E o que você está fazendo para a mesa de trabalho das pessoas serem mais produtivas? É aí onde o TMO entra para poder servir isso. Então, o objetivo é garantir que cada célula dessa ela tenha clareza de quais projetos e stakeholders ela está envolvida e de quais processos ela está envolvida. E eu monto uma fila de trabalho priorizado e o meu time trabalha em ciclos de produção para que eu garanta constância e para que eu garanta metas curtas, foco. Então, eu posso ter trabalho, você pode ter agora no trabalho da sua equipe, trabalho para 2, 3 anos de trabalho, mas os caras só estão preocupados no que eles vão fazer nas próximas 2 semanas. E isso é foco. Eu não estou fazendo várias coisas, e tem todo um processo estruturado para garantir que aqui não entre interrupção desnecessária, para blindar o time de interrupções desnecessárias. E se tiver interrupção, que entre, mas o time vai aprender a se auto-organizar, porque o time vai ter rituais de gestão todos os dias, para que eles possam acompanhar o que está acontecendo e tomar decisões e mudar a estratégia. É o time que decide como vai fazer o trabalho. Não é você, como líder, que vai decidir. Não é você, como líder, que vai distribuir as tarefas para as pessoas. Você vai definir a meta, meu amigo. E é o time que vai decidir quem vai fazer, quem não vai. O time vai administrar isso todo dia e o time vai mudar a estratégia. Porra, você tá pegando essa? Não, não, cara, não tá dando legal. Você tá, deixa que eu pego, faça essa. Todo dia o time vai ter a oportunidade de mudar a estratégia. E aí a gente vai começando a incorporar práticas e técnicas nesse processo.
Essa parte daqui eu também não vou me alongar, mas é só para mostrar que a gente segue um pouco dessa filosofia da orquestra, onde está todo mundo preocupado em entregar a música. Eu não tenho profissionais da minha equipe preocupados em só tocar o seu instrumento, porque ou a música é entregue e todo mundo ganha, ou a música não é entregue e todo mundo perde. Se um errar, a falha é de todo mundo. Então, é uma filosofia de dar clareza para o time qual é a música que a gente está tocando, que a gente quer entregar. Mas o líder, muitas vezes, ele promove um ambiente onde as pessoas não tenham noção da música. Porque o líder diz assim, ó, você vai fazer essas tarefas, você vai fazer essa, faz reunião individual com as pessoas. Não, não vou tomar o tempo das pessoas. Eu vou fazer em reunião individual com elas. E você faz essas tarefas aqui, você faz essas. Então você está fazendo com que a sua equipe trabalhe de forma totalmente individualista. Porque ela vai se preocupar só em fazer a parte dela. É a mesma coisa aqui. Se aqui tiver gente só se preocupada em tocar o seu instrumento, quando quiser e da forma que quiser, provavelmente a música não vai ser entregue. E quem é o responsável pela entrega da música? Você. E aí você fica atrás de todo mundo para garantir que todo mundo entregue. E se estressando, e se. Não, meu amigo, quem tem que. A gente precisa criar um ambiente onde as pessoas elas se incomodem quando a música não foi entregue. Né? Ou seja, não basta que eu faça a minha parte, todo mundo tem que fazer a sua parte. O time tem que gerenciar esse processo. Tá? E aí, aqui eu também não vou entrar em detalhes, aqui eu falo, né, da minha jornada de 25 anos contribuindo com no estresse no mundo, é o meu objetivo. Aí tem aqui os meus métodos de trabalho, também não vou entrar em detalhes agora, porque aí tem toda uma jornada. Isso aqui é tema de próximas aulas e tal, depois eu mostro para vocês. Aqui é uma coisa legal para mostrar. Todo líder, quando ele chega para mim, como é que tá o tempo dele? Eu costumo dizer que ele está numa primeira fase, que eu chamo essa fase de esse cara tá pagando incêndio. Ele tá com muito tempo no operacional, porque ele tá botando a mão na massa com o time, às vezes executando coisa com o time, não liderando de fato. Ele tá pouco tempo no estratégico e tá vivendo pouco. É o primeiro cara a entrar na empresa, é o último a sair, vive só estressado, não tem tempo para nada. Primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar, desculpe, onde é que eu quero levar esse cara? Eu quero levar esse cara para esse estágio aqui, que é um estágio 4, onde ele trabalhe pouco no operacional, porque ele tem um time responsável. Ah, a gente falou que esse sou eu. Como é que eu fico menos no operacional, porque eu tenho um time que se assume a responsabilidade pelo trabalho, se desenvolve, etc, etc. Eu fico mais no estratégico, pensando em projetos de melhoria, pensando em soluções, pensando em melhorias para o trabalho, mas o dia a dia já está acontecendo com o meu time. E como é que eu também aumento o tempo de vida? Eu preciso viver mais, cuidar da minha saúde física, e fazer atividade física, ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, cuidar da espiritualidade, enfim. Então tem uma jornada do 1.1 até o ponto 4 em 3 etapas. E a primeira etapa é eu preciso implementar uma metodologia de gestão de equipes para fazer uma coisa. Eu preciso fazer com que o meu time trabalhe sem depender de mim. E eu preciso garantir que o meu time cumpra o que promete comigo. Então a gente vai aplicar uma metodologia, naturalmente a gente vai reduzir o seu tempo no operacional, porque o seu time vai começar a assumir mais responsabilidades pelo trabalho. Naturalmente você vai entender que vai sobrar tempo para você se dedicar um pouco mais para o estratégico, mas ainda não é o foco. E viver, eu ainda não mexi na vida. Ainda você está vivendo pouco. Ó. E a segunda grande conquista é implementar método para você se organizar. Por quê? Quando eu organizo o meu time e o meu time está produzindo, quem é que me organiza? Porque você, como líder, tem metas, tem trabalho a entregar. Então, a gente precisa aplicar metodologias para produtividade individual do líder. Aqui, a gente vai para uma conquista de eu continuo reduzindo no operacional, porque a outra parte continua me gerando resultado, mas aqui o meu foco é ser mais estratégico.
Senhores, quando a gente aplica essa metodologia em alguns líderes, eu vejo líder dobrando o salário em 2 meses. Eu já vi gente entrando no meu programa como gerente, virando diretor em 6 meses. Então é um negócio muito relevante, porque a gente trabalha essa questão de como usar esse tempo que sobra para ser mais estratégico nos negócios. Para a gente realmente aumentar o nosso valor, se tornar um profissional mais valioso, ser reconhecido, saber mostrar os resultados da equipe, mas também promover projetos de melhoria, enfim. E por último, e não menos importante, a terceira grande conquista, aí sim é viver mais. Aí a gente aplica uma metodologia de vida. Como é que eu organizo a minha rotina de vida para eu conseguir ter mais equilíbrio, para eu ter mais qualidade de vida? Isso aqui é só para vocês entenderem que o líder passa por essa jornada no seu processo de desenvolvimento, tá? E dentro da jornada dos meus programas nas metodologias que eu desenvolvi e que eu trabalho, né? Alguns de vocês podem conhecer já, eu conheço essa metodologia, essa, estou estudando essa. A depender da jornada de vocês, provavelmente vocês conheceram algumas ou outras, ou tem gente que está chegando agora também e não conhece nenhuma, não tem problema. Mas tudo isso aqui é o que a gente oferece para a liderança para poder se desenvolver, para poder gerar mais resultados, tá? E aí, como é que funciona essa jornada do ponto de vista de técnicas? Agora eu vou entrar nas técnicas que eu prometi para vocês. A gente quer atingir, você está chegando aqui, então você tem uma trajetória até aqui na sua empresa, no seu trabalho. Então não tem ninguém começando na montanha. Todo mundo está na jornada, tá subindo, tá escalando. Você está lá num ponto. E você quer chegar a atingir a alta performance no trabalho com qualidade. Você quer fazer o seu time performar acima da média. Você quer fazer o seu time ser mais produtivo, em menos horas de trabalho, etc, etc. Então, a gente vai aplicar uma série de técnicas e que cada técnica dessa, ela se propõe a ter um processo gradativo de implementação. A base desse processo é o Scrum, uma das metodologias que eu me certifiquei internacionalmente, que eu apliquei, que rapidamente eu conheci, e eu gosto de sempre referenciar as fontes que fazem parte dessa jornada aqui. O que eu fiz na minha metodologia foi plugar ferramentas e fazer essa jornada daqui que eu vou mostrar para vocês, ela é proprietária. Fui eu que criei essa jornada nas minhas consultorias, implementando os métodos de trabalho. Então, é por isso que eu desenvolvi a metodologia. No fundo, a metodologia são diversas ferramentas. Então, eu bebo na fonte do Scrum, de agilidade, eu bebo na fonte da gestão de projetos, eu bebo na fonte da gestão de processos, aqueles diversos modelos que eu mostrei para vocês lá anteriormente. Mas eu comecei a estruturar num passo a passo, numa receita de bolo, onde eu tenho que entrar numa empresa e em até 6 meses eu gero grandes resultados e grandes transformações. Porque no meu trabalho como consultor empresarial, eu preciso gerar resultado rápido, gente. A gente não sobrevive se a gente não gerar resultado. Então, eu preciso chegar numa empresa e em um mês mostrar resultado. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente 6 etapas do trabalho que, inclusive, eu faço. Cada visita que eu faço mensal nos clientes, eu implemento uma dessas etapas. E são essas etapas que a gente consegue criar esses ambientes e construir aqueles cases que eu mostrei para vocês. Todos aqueles cases eles foram construídos entre 6 meses a 8 meses de trabalho. E alguns a gente chegou numa profundidade de maturação da equipe, em outros, pelo tempo também, a gente não conseguiu, mas a gente já mostra resultados das equipes. Porque só para vocês terem ideia, essa jornada daqui completa, no mínimo, é um ano de trabalho para fazer dentro de um time, tá? Ou seja, é um processo gradativo, é um processo que exige a gente respeitar ali o tempo de maturação do time e tal. Claro que a gente está garantindo que o time produza, que o time entregue resultados, que o time, enfim. Mas tem um processo por trás ali de desenvolvimento humano e que não dá para, né? A gente precisa respeitar o desenvolvimento das equipes, né? Das pessoas.
E além de alta performance no trabalho, tem uma jornada aqui que é do indivíduo. Então, a gente vai resolver o problema da equipe, mas quem vai resolver o nosso problema? Aí a gente tem a jornada individual para que o líder, além da alta performance no trabalho, ele também atinja a qualidade de vida e equilíbrio. E aí a gente começa com as metodologias aqui de produtividade individual, um método de estudos, um método para você ser estratégico no trabalho de produtividade individual e um método de projeto de vida, gestão do tempo e dinheiro, para você também se organizar e conseguir gerenciar seu tempo, seu dinheiro e entregar melhores resultados. Nessa jornada, esse Team Sprint, como eu falei para vocês, eu bebi na fonte. Eu mostrei lá em cima os modelos, mas eu botei aqui novamente. A gente bebe na fonte de PMBOK, gestão de projetos, Scrum e agilidade. Eu fui beber na fonte de gestão de pessoas, psicologia organizacional e team building. Então, eu fui fazer especialização com gente de RH, enfim. Bebi na fonte de processos, minha base é tecnologia, então a gente aprende a desenhar processos e tal. Isso foi muito bom, porque processo é uma parte importante nas empresas que a gente precisa ter clareza. E mais recentemente fui estudar neurociência e psicologia positiva. Psicologia positiva, só para vocês entenderem, é um ramo da psicologia que fala sobre felicidade, a ciência da felicidade. Eu fui estudar por que que a minha metodologia, quando eu aplicava nas empresas, eu via turnover caindo, absenteísmo caindo, as pessoas mais felizes, as pessoas saindo menos da empresa. E eu fui estudar esse fenômeno e escrevi sobre isso. Depois esse artigo, inclusive, está disponível para vocês também terem acesso, tá? Estou em dezembro indo fazer mais uma certificação. Vou fazer uma certificação chamada Chief Happiness Officer. É uma certificação de C-Level para diretores de empresas que cuidam de felicidade corporativa. Então, pode ser que nos próximos encontros eu traga novidades sobre isso. No início de dezembro eu vou estar lá fazendo essa certificação. Já existe no mercado, não tem o CFO de finanças, o COO de operações, o CIO de tecnologia, tem o CHO, que é Chief Happiness Officer, é o diretor de felicidade corporativa, que cuida de aspectos relacionados a isso. E é bacana porque eu vou estudar sobre esse tema, mas eu vou conectar com tudo, toda a minha base de produtividade organizacional, tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, e como eu falei para vocês, o Scrum é a ponta do iceberg do método, né? Tem uma série de outras coisas que a gente aplica. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Nessa jornada daqui, eu vou mostrar exatamente essas técnicas dessas estrelinhas aqui. E vou mostrar de forma gradativa. E claro que eu vou resumir, tá, gente? Porque a minha ideia é cada momento desse virar um encontro, virar um, né? Se vocês tiverem interesse em seguir essa jornada, até vou pedir um favor para vocês, tá? Quando a gente acabar o encontro de hoje, eu gostaria que vocês escrevessem um feedback na comunidade do que vocês acharam da aula, do que foi legal. E se vocês se comprometerem, eu me comprometo também em fazer uma aula sobre cada técnica dessa e a gente mergulhar nela, tá? Hoje, por questões de tempo, eu vou só fazer uma visão geral, mas depois a gente pode aprofundar todas elas. Então, eu vou começar com as primeiras técnicas que a gente aplica num time para começar um processo de transformação para ter mais produtividade. E aí a gente pega uma técnica que é a base do Scrum. Vou achar meu mouse aqui. Que é implantar um conceito de PDCA e vocês vão ver que eu vou implementar uma mudança na estrutura das equipes e que vocês já podem começar a refletir sobre a estrutura das equipes de vocês. Porque a gente começa também a colocar aqui três técnicas de team building. Então eu vou reformular a estrutura da equipe para começar a ter esse olhar da construção de times de alta performance, times que entregam a música, que não ficam preocupados com o individualismo, mas que trabalham pelo coletivo, pelo resultado. No discurso e na teoria isso é muito bonito, mas como é que a gente faz isso na prática? Então, o primeiro passo é a gente definir uma célula e a gente faz uma análise dessa célula. Se vocês quiserem lá no grupo, Alessio,
Você falou lá da estrutura, meu time é assim, eu lidero um time de tantas pessoas, tal. A gente discute sobre essa estrutura, mas você tem que pensar primeiro passo na estrutura. Isso aqui foi até um desenho que eu fiz numa mentoria que eu fiz num time analisando para a gente reformular essa estrutura, tá? E que estrutura é essa? Você precisa entender que o seu time vai trabalhar agora da seguinte maneira: eles vão trabalhar como um time. Essa célula não pode, ela pode ter até 13 pessoas, tá? No máximo. Na minha experiência mostra que até 13 é um número legal, dá para funcionar legal. Acima disso já começa, então se você tiver um time de mais de 13 pessoas, você já sabe que você vai formar dois times. E como vai ser essa divisão? A gente pode também conversar sobre isso, não tem problema. Então eu tenho um time, uma célula, que a gente vai começar a incorporar ciclos de trabalho. Meu time vai funcionar em ciclos. Vai ter um PDCA rodando, o que o Scrum chama dos sprints. Então, o meu time vai ter sprints de trabalho. E que eu vou mostrar já já o que acontece em cada ritual desse sprint. Ele tem que ter um cliente. Pode ser que você, líder, vire cliente do seu time. E você vai estar em contato com todos os stakeholders, ou seja, com todos os clientes internos ou externos que demandam desse time. E você vai ter responsabilidade sobre isso. E vai ter um papel aqui de alguém que está facilitando o processo. Pode ser que alguém do time vire esse facilitador. Nesse primeiro momento, como você vai implementar esse processo, é você que tem que assumir essa responsabilidade. Mas depois você pode formar alguém para facilitar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma estrutura de cliente-fornecedor. Você vai passar de líder do seu time para cliente do seu time. Ao invés de você é, ter liderados na sua equipe, você vai ter fornecedores. Olha como isso é impactante. Você fazer o seu time se comportar como fornecedor e você como cliente é muito diferente do que eles serem meros liderados ou subordinados seus. Então essa é a primeira mudança, grande mudança de filosofia, de paradigma que a gente vai quebrar. Então a gente vai fazer uma mudança de estrutura e tem duas grandes etapas para que isso aconteça. A primeira etapa é garantir que esse papel funcione bem. Porque na maioria das empresas esse papel não existe. Eu tenho um cliente, eu tenho um time aqui e que está todo mundo demandando desse time a qualquer momento, de forma desorganizada, desordenada. Eu, cliente aqui, chamo esse fulaninho aqui que sempre me atendeu. Então, a gente precisa acabar com esse processo, acabar com o caldo de cana, com o pastel, que acontece a qualquer momento, e a gente tem que estruturar um processo onde vai ter alguém centralizando essas demandas. Porque eu preciso centralizar, porque eu preciso priorizar. Porque eu preciso garantir que o meu time esteja fazendo o que é mais importante naquele momento. Com esse processo aqui, isso não existe. Quem define a prioridade é quem está pedindo. E nesse ambiente aqui, funciona o que eu chamo da metodologia Tarzan. Você conhece a metodologia Tarzan, não? É a metodologia de quem é prioridade, é quem grita mais. Então, aquele cliente que está mais esperneando e está mais gritando e reclamando, normalmente ele é priorizado. Mas será que ele realmente é mais estratégico para o negócio ou entrega mais valor? Não sei. É... Então, essa é a primeira grande etapa. Esse papel tem que funcionar. Cara, só para vocês terem ideia, só esse papel para funcionar já tem um trabalhinho aqui. Porque quebrar esse canal de comunicação desse cliente direto com esse cara, que ele pedia as coisas, esse cara atendia na hora que ele pedia, romper com esse canal, só isso aqui vai incomodar um monte de cliente. E a gente vai ter que tirar esses clientes da zona de conforto em relação a isso. Cara, agora tem um processo de trabalho.
Como é que eu saio lá da primeira tarefa da multitarefa, onde estou sendo bombardeado, paro, faço uma coisa, faço outra? Eu tenho um processo de priorização. Eu tenho um processo de planejamento. Eu tenho um processo de definição de prazos. Não é caldo de cana. Acabou o caldo de cana com pastel. Então, só essa etapa daqui gera um storming, gera um transtornozinho, gera uma tempestadezinha. E tá tudo bem. A gente precisa, lembra da coragem? Eu preciso ter coragem para encarar isso e para dizer assim, cara, vai ter que funcionar dessa forma. Porque não existe produtividade nesse ambiente caótico. Não existe. Não existe produtividade em ambientes caóticos. Não existe. Não tem como, tá? E a segunda coisa que acontece é rodar um ciclo dentro do time. Porque esse cara daqui vai começar a fazer alguns acordos com essa galera, dessas demandas que ele está montando e priorizando aqui. E como é que eu garanto que o time vai cumprir? Aí eu vou implementar uma metodologia dentro do time. E aí também não vou entrar em detalhes nela por questões de tempo, mas assim, a gente vai começar a rodar ciclos onde o time planeja uma meta, onde está claro qual é a música que a gente tem que entregar nesse ciclo, e normalmente são ciclos de 2 semanas, que é o sprint. O time vai ter reunião todo dia, o time vai prestar contas no final do ciclo do resultado e o time vai discutir sobre coisas boas e ruins e como melhorar. De uma forma geral, isso que acontece. O time vai para uma reunião para se comprometer e botar o seu na reta e planejar a meta. É o time que define a meta, junto com o cliente, é um acordo entre essas duas partes. O time agora tem meta em grupo, então eles entendem que se eu fizer a minha parte e alguém não fizer, eu também sou penalizado. A meta desse time é entregar 100% do resultado. Eu posso ter interrupções ao longo do caminho, eu posso ter renegociações de acordos, o time pode renegociar os acordos sem problema, desde que o cliente aceite. E eu tenho o processo do time prestar contas do resultado, ter um feedback do cliente e o time avaliar como melhorar. Então, começa a trazer o time para dentro do processo de decisão, para que ele assuma responsabilidades. Então, a gente faz de cara essas duas primeiras grandes transformações. Galera, vou dar uma dica aqui para vocês, para que vocês possam aplicar no seu time amanhã. Por exemplo, porra, eu quero aplicar alguma coisa no meu time amanhã. Amanhã não, segunda, né? Faça uma técnica só disso aqui. Faça uma reunião todo dia com o seu time, para que cada um diga o que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje. Uma reunião em pé, todo mundo junto, no horário de trabalho ali, em algum momento que eles definam. Pode ser que o time, você bote o time para definir qual é o melhor horário para fazer esse encontro. Mas é um encontro de até 15 minutos, onde cada um diz: eu fiz isso ontem e eu vou fazer isso hoje. Só façam isso. Não precisa fazer mais nada. Só diga a partir de hoje, tenha coragem de fazer isso. E a partir de hoje a gente vai se reunir por 15 minutos em pé e cada um vai dizer o que você fez ontem e o que você vai fazer hoje. Só isso. Você já vai ver uma mudança muito significativa, porque, ó, lembra do processo de exposição que a gente vai botar o time para passar? Quando a gente botar a cerimônia certinho, a gente vai começar a expor muito mais. Mas só isso já vai começando a tirar algumas pessoas da zona de conforto. E só isso vai garantir que o time se comunique melhor e todo mundo saiba o que está acontecendo no dia de trabalho de todo mundo, né? Então, aplique isso. Você não vai se arrepender. Aqui só tem um gráfico, né, modelo do invertido, que é uma parte também, que mostra o seguinte, a relação entre desempenho e estresse. Quando a gente está implementando esses métodos, a gente vai ter um aumento de estresse natural, mas esse aumento vai gerar um aumento também de desempenho. A gente só vai cuidar porque depois de um ponto, se eu estiver estressando demais, a produtividade tende a cair. Então a gente tem que cuidar desse ponto, tá? E claro, durante o processo a gente vai vendo isso, como é que a gente vai mensurando essa produtividade, então a gente vai acompanhando isso, né? Que momentos caiu, o que foi que aconteceu, às vezes estourou ali um pico de demandas e tal, que o time se estressou demais e tá tudo bem, mas depois a gente volta para o normal, então só ficar atento a isso, tá? Então é esse o processo que a gente começa na primeira etapa.
Beleza? Então fizemos essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Segunda etapa, a gente começa a fazer um processo de mensuração do volume de trabalho da equipe. Eu mostrei para vocês números de aumento de tantos por cento de produtividade. De onde você tirou esses números? Do de como a gente mensura o trabalho da equipe. Só isso aqui é um encontro de 2 horas para eu esclarecer como é que funciona esse processo aqui. Porque isso aqui, nem você, quando ouve pela primeira vez, entende direito. Como eu vi pela primeira vez e não entendi. Porque a gente tá, quando a gente fala de estimativas, a gente tá na matemática, a gente tá na hora, no dia. E quando a gente fala de estimativa por tamanho, quando a gente fala de range, estimativa de range de pontuação, enfim, a gente vai para um lugar muito subjetivo. Só que a gente está falando de pessoas, não são máquinas. E às vezes a gente quer medir produtividade como se fossem máquinas trabalhando. Então a gente precisa mudar a forma que a gente estima as coisas para que a gente tenha clareza de que são pessoas trabalhando e que a gente está extraindo um potencial das pessoas que está inexplorado. E que não é horas que eu mensuro isso, é o volume de trabalho, e que muitas vezes não está expresso de uma forma analítica e matemática, mas tem alguns indicadores para a gente mensurar isso. Esse é o segundo passo na jornada. Começar a mensurar a produtividade da equipe. E aí a gente vai ter indicadores, reports, tudo isso. Isso aqui são exemplos de indicadores que a gente mensura ao longo dos ciclos dos sprints, para a gente mensurar a produtividade, etc, etc. É daqui que saem aqueles números, né, de aumento de performance e tal. Terceiro passo, eu começo a implementar técnicas de gestão do conhecimento. Aqui a gente começa a falar da diferença entre generalistas, especialistas e o objetivo desse processo de desenvolvimento de equipes, formar times multifuncionais. Pessoas que sabem muito bem de uma coisa, preservando o especialista, mas esse cara também está aprendendo outras coisas para ele servir o time dele. Então a gente tem uma técnica para que é uma ferramenta onde o time vai avaliar quais são os skills que a gente tem que preservar e desenvolver na equipe, como cada membro do time está posicionado e como esse skill está no time. E como o time vai fazer uma análise dessa ferramenta para poder se desenvolver, criando workshops a cada ciclo e a cada sprint para desenvolver algum skill específico, para compartilhar conhecimento entre as pessoas dentro do próprio time. Se tiver que ter treinamento formal, externo, também não tem problema, mas prioritariamente garantir que tenham pessoas aqui na minha equipe que a gente pode compartilhar, porque tem especialistas em alguns assuntos aqui. E como é que a gente cria espaço para que as pessoas também colaborem umas com as outras, treinem umas às outras. Então, isso é um momento também fundamental. Aqui tem o Burn Down, né, que é uma ferramenta para a gente também mostrar como é que a gente pode usar essa ferramenta para a gestão do conhecimento. A quarta parte, aí a gente já começa a falar, ó, eu já estou no quarto mês de trabalho. Os times já estão rodando tudo isso aqui, ó. Cara, já tem time que já está voando aqui. 3 meses se passaram, já tá voando, já tem muitos resultados. Agora a gente começa a falar de gráfico de motivação. Como é que eu deixo as pessoas numa área de motivação? Como é que eu tiro as pessoas de um ambiente e de um lugar de ansiedade e de tédio e coloco elas numa zona de alta performance? Então a gente usa essa ferramenta daqui. E como é que a gente analisa os gráficos de produtividade das equipes? Como é que as equipes estão performando? Como é que está o volume de interrupções e de imprevistos? E como isso está impactando o resultado do time? No quinto, a gente começa a falar dos estágios de maturidade no team building e liderança situacional. Aí a gente começa a dar clareza da importância dos conflitos. Algumas coisas daqui a gente fala lá no início, tá? Mas a gente analisa os gráficos para entender o estágio de maturidade do time mais aqui, né, numa etapa muito posterior. Então a gente faz uma análise de onde está o time nos seus estágios de formação
né, que são os 4 estágios para formar times de alta performance. Como é que os gráficos mostram o comportamento deles nessa evolução de produtividade, e a gente quer que as pessoas atinjam o seu nível de alta performance. E nós, como líderes, como é que a gente se comporta em cada fase dessa? Tem comportamentos específicos, tá? E a gente vai analisar os gráficos de produtividade também. E na sexta etapa, combinando com o TMO, que é exatamente aquela união de tudo que eu mostrei para vocês lá no início. Como é que eu estou fazendo com que essas células elas performem para garantir que os projetos da empresa andem, estão sendo gerenciados aqui adequadamente, e os processos também avançam. E aí tem mais uma etapa aqui, mas é uma etapa digamos assim, essa última etapa é uma etapa onde a gente aqui começa a avaliar os talentos individuais das pessoas e como as pessoas podem contribuir com seus talentos individuais. Na jornada inteira a gente falou de time, de entrega, de colaboração. Agora a gente começa a ter um olhar individual. Cada pessoa tem um talento e a gente precisa saber se essa pessoa está no local correto, se ela está fazendo o trabalho que deve para potencializar os seus talentos. Então, aqui é fruto dessas minhas recentes pesquisas nesse assunto, tá? Então, galera, essas são as etapas. Cada ferramenta dessa me exige aí 1 hora, 1 hora e meia de. E a minha ideia é justamente abrir para vocês aqui nesse primeiro momento, para que vocês tenham acesso. Aqui tem materiais que vocês possam acessar, que vocês podem acessar. Aquele artigo que eu falei para vocês que eu escrevi, tá nesse site aqui, né, nesse QR Code, que é a semana3dias.com. Vale a pena. Esse material desse artigo, ele resume com muita clareza a filosofia de todos os métodos, né? Do método de projeto de vida, do método de produtividade individual, do método de estudos e do método de produtividade em equipe. E tem materiais aqui para vocês também. Eu vou disponibilizar esse slide. Na verdade, os slides é o que eu já mandei no grupo para quem entrou. Não sei se teve gente que entrou depois, mas eu vou disponibilizar esses slides lá no grupo também, não tem problema. E vocês podem pegar essas informações todas aqui, tá? E aí, no workshop, eu botei o link para nossa comunidade, que vocês já fazem parte, né? Para justamente a gente poder trocar uma ideia e tal. Galera, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu gostaria de mais uma vez pedir, por favor, isso é um pedido meu mesmo, né? Compartilhem os feedbacks de vocês na comunidade, assim, o que vocês acharam. Eu estou programando 6 encontros para mostrar exatamente essas 6 etapas com detalhes, para a gente poder discutir, para a gente poder refletir. Então, eu realmente estou numa jornada agora de entregar muito conhecimento para as pessoas. E as pessoas que estão nas minhas mentorias, né, elas estão recebendo ajuda para colocar em prática. Porque conhecimento é commodity, né? Mas alguém que está ali do seu lado, pegando sua mão e resolvendo os problemas, né? De coragem, de os obstáculos, orientando na implementação, porque cada ambiente é complexo, tem suas particularidades. Então, ter alguém ali do seu lado ajudando a implementar, a colocar em prática, e ter um mentor acompanhando, isso é de muito valor. E isso eu também estou à disposição nos meus programas. Quem tiver interesse de conhecer mais, eu estou disponível. Mas o objetivo aqui é entregar o melhor conteúdo possível para que vocês peguem e apliquem. E se vocês disserem, pô, não preciso do Alessio, de boa, já vou ficar muito feliz se você aplicar. Se possível, referenciar, né, a metodologia, o Team Sprint e as outras metodologias que vocês quiserem se beneficiar também. Todas elas têm ferramenta, tem palestra, tem material gratuito, não tem problema. E quando vocês tiverem dificuldade ali, pô, tô com dificuldade, aí procura, pode ser que você precise de uma ajuda mais profunda. E não deixe de procurar um especialista. Não precisa ser eu, não, tá? Pode ser que você procure outro especialista. Não deixe de. Eu vou fazer uma certificação agora em São Paulo. É uma certificação de 4 dígitos. Eu vou pagar 4 dígitos para fazer a certificação. É uma formação, eu estou investindo, né? Então a gente tem que começar a investir na nossa formação. Já fiz formações de 5 dígitos, né? Então a gente precisa investir na nossa formação também.
para que a gente consiga jogar outro jogo, né? Você quer ficar jogando o estadual ou quer jogar a Champions League? Então você tem que começar a investir também. E tá num grupo também de outras pessoas que investem no mesmo patamar, você sabe que ali tem network muito valioso. Então, não deixem de buscar investir em vocês. Não precisa ser comigo, tá? Só para deixar claro. Vocês podem procurar um especialista que vocês gostarem, mas valorize o especialista, é muito importante. Então, eu gostaria de pedir com muita, digamos assim, muita firmeza mesmo e com muito cuidado também, com muita gentileza, né? Escrevam feedback, não deixem, né? Falem na comunidade que vocês mais gostaram, falem na comunidade que vocês mais se interessaram, para a gente poder movimentar, né? Para a gente poder interagir, para a gente poder debater. Então, assim, fiquem super à vontade também para usar. E eu devo, digamos assim, intercalar. Eu vou ter que sair que agora eu vou ter um outro encontro com um grupo de mastermind dos meus ex-mentorados. Mas assim, escreve esse feedback e depois eu vou montar um planejamento de aulas, onde uma aula a gente vai ter sobre uma técnica e a outra a gente faz o divã, tá? Até para que vocês tragam os problemas de vocês para a gente debater. Eu já fiz duas aulas do divã. Fiquei muito feliz, assim, com o formato, com o estilo de ouvir os problemas das pessoas e a gente tentar resolver ali na hora. É massa que cada aula é uma aula totalmente diferente. Não tem uma aula igual a outra, porque os problemas são diferentes que são trazidos. Então, fiquem atentos que no grupo a gente vai anunciar também os encontros do Divã, que não são aulas assim nesse formato, né? São muito mais em cima dos problemas que vocês trazem. Acho que o Ivan já participou de uma aula de Ivan, o Luke também já participou, né? Então, assim, escrevem lá, dão um feedback no grupo do que vocês acharam de hoje e a gente se vê nas próximas jornadas aí, nos próximos encontros, enfim. Beleza, queridos? Foi útil para vocês? Espero que sim. Mais uma vez, obrigado demais pela presença de vocês. E a gente se vê nos próximos encontros aí, a gente se fala na comunidade também. Beleza? Tamo junto então. Valeu, Até a próxima, se beleza. Deus É quiser. nóis. Falou. Até a Boa Tá noite, indo, próxima. pessoal. escreva o feedback Abraço, na gratidão. comunidade, escreva o feedback, deixe seu registro lá. Eu agradeço. Ah, obrigado. Um Tchau, abraço, galera. Boa queridos. noite. Boa Tchau. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.